Oi pessoal, tudo bem? Canal Dicas de Xadrez para vocês, Cláudio Marcolino. No último vídeo eu abordei um material do GM croata, né? Quem acompanhou aí, tratando de erros, né? Então hoje eu vou pegar, como eu disse para vocês, prometi para vocês, eu vou pegar cada um daqueles 8 elementos que a gente resumiu e abordar um separado do outro. E hoje a gente vai abordar troca de peças. Antes da gente entrar efetivamente no assunto, queria falar um pouquinho aí, vocês estão vendo um logo diferente aí, a PXBR. Então a PX é uma associação que está completando um ano nesse fevereiro, carnaval em nome da PX. Então uma associação pró-xadrez, foi criada em fevereiro do ano passado, partiu de uma carta dos jogadores, da maioria, vamos dizer assim, dos jogadores importantes. Eu estou com a lista, estou com a carta aqui na mão, né? E a ideia disso é criar uma união para que o xadrez seja mais, sei lá, respeitado, vamos dizer assim, por quem de direito e alguma coisa desse tipo. E a ideia é cobrar dos organizadores e divulgar o xadrez e levar o xadrez para alguns lugares, né? Uma das ideias, o Cricor tem feito umas lives, passou esse ano aí de 2019 fazendo várias lives, e nessas lives ele arrecada um trocado de responsa, uma live aí que eu me lembro que ele arrecadou R$1.500, alguma coisa, e todo esse dinheiro vai para projetos de xadrez em algum lugar, né? Aí embaixo tem o endereço da página no YouTube, tem o e-mail da APX, né? Então quem tiver interesse, manda um projeto de xadrez para esse e-mail da APX. Se o seu projeto for bacana, pode ser que você seja contemplado com tabuleiros e peças e coisas desse tipo, para que o xadrez chegue em lugares que não chegariam normalmente, né? A gente tem projetos no interior de Minas, interior do Paraná, Bahia, Pernambuco, Minas, vários lugares aí sem despesa para as pessoas, e os caras dão aula, né? Eu lembro de Everaldo dando aula, o grande mestre Everaldo Matsuura, o Roberto Molina, campeão do ano passado, campeão brasileiro do ano passado, o próprio Cricor, que a gente pode chamar assim de líder aí desse movimento, Dieguito, Quinte, Iago, esses caras estão abraçando essa causa aí de um jeito muito, muito bacana, né? Evandro, as meninas. Então, as meninas, as três principais jogadoras hoje do país, né? A Julinha, minha sobrinha, beijo, Julinha. A Juliana Teral e a Katia de Santa Catarina, os meninos que tem um projeto paralelo à PX, que é o projeto Damas em Ação, né? Mais ou menos com a mesma ideia aí de fazer com que o xadrez dependa menos das federações e confederações e levar o xadrez para alguns lugares que não teria essa força se não fosse esses movimentos extra federações e confederações, né? E como eu citei alguns caras aqui, né? O Cricor, o Diego, as meninas, o Molina e o Iago, eu vou falar todos que assinaram a carta há um ano atrás, não sei nem se alguns ainda têm essa mesma ideia, acho até que não, né? A ideia da carta. Então os caras que assinaram: GM Diamante, MI Umetsubo, MI Dieguinho de Berardino, GM Evandro, GM Everaldo, GM Felipe Aldebes, MI Jefferson Peliquian, Julinha, mestre Fide, mestre internacional Juteral, mestre internacional Katia Liberlato, GM Cricor Mectarian, Grande Sevag, GM Luiz Paulo Supi,
GM Rafael Leitão, Rafa Pig também está no projeto com força. MI Roberto Molina, campeão brasileiro do ano passado, grande molas. MI Renato Quintiliano e GM Iago Santiago, que está em Graz, na Áustria. Boa sorte aí, Iago, jogando um torneio forte lá na Áustria. Tá, então aí embaixo tá, como eu falei, né, tem o e-mail da APX e tem a página da APX no Facebook, aí vocês entram em contato. É um projeto super bacana, super interessante, levando xadrez para quem, como eu falei, né, para quem não poderia. Assim, tem uns projetos com ONGs, tem projetos com escolas, assim, coisa bem bacana. Como eu falei, né, tipicamente o Cricor arrecada algum dinheiro com lives e esse dinheiro é integralmente revertido para essa causa aí. As pessoas mandam projetos para ele e a galera julga lá, pô, isso aqui é bacana, essa escola lá em, sei lá onde, interior de Minas, interior de não sei de onde, tem Salvador, não precisa ser necessariamente interior, tem Recife, eu acho. Escolas ou projetos de xadrez que foram contemplados, e aí a ideia, a PX compra peça, tabuleiro, relógio e o projeto acontece. Beleza? Apoiem, por favor, que isso aí é uma possível salvação ou melhora aí para o nosso desporto amado. Voltando para o Kuliasevich, o primeiro, tá bom? Voltando para o caso das trocas, o primeiro elemento que a gente vai tratar são trocas erradas. Trocas ou não trocas, né? Na hora que você deve trocar e a hora que você não deve trocar. A minha observação, talvez influenciada um tanto pelos comentários do GM croata lá, Kuliasevich, eu percebo duas coisas nesses exemplos, por que essas coisas acontecem, por que essas trocas. A primeira delas, que olhando numa base grande de partidas, a gente quer trocar para aliviar a tensão. Então quanto mais iniciante eu for, eu acho que mais eu quero fazer isso, né? Por mais que, para quem não conheça, xadrez pode parecer algo monótono e tal, a gente vive numa tensão miserável, né? Você falando assim, pô, a gente treme, cara. Quem acha que não, tá pensando que é só a gente que joga mal, não, pô. Estava falando do Cricor, tá lembrando do Cricor quando jogou com o Andreikin na Copa do Mundo. O Cricor mesmo falou que ficou, assim, uma tensão diferente, né? Então, você vai jogar uma partida importante, pode ser. Importante é sempre relativo, né? O Cricor está jogando Copa do Mundo, eu posso estar jogando o campeonato do meu prédio, né? O nervoso é de cada um, né? Então, uma possível causa de trocas erradas é assim, para aliviar um pouco esse nervoso, né? Trocando peças dá a sensação que eu vou errar menos, que estou de certa forma simplificando a posição. A gente vai ver que tem um tema específico de simplificação no sentido teórico aí do Capablanca, né? Não no vídeo de hoje, né? No vídeo que trata explicitamente de simplificação. Hoje a gente vai estar tratando de trocas erradas. Então essa primeira posição aqui, que vem do material do GM Davorin Kuliasevich, lembrando que ele me autorizou a usar esse material, tá, gente? No vídeo anterior até coloquei o nome dele lá na chamada que eu fiz no Facebook. Então. Se vocês olharem essa posição, ao longuíssimo prazo, o branco tem uma vantagem pequenininha que é a maioria na ala da dama, mas provavelmente não é o suficiente para ganhar. A maioria na ala da dama, assim, se a gente olhar para cá, né, aqui são 2 peões no lado de cá contra só um do preto, né?
Isso aqui pode ser uma vantagem no final, não sei se nesse caso se aplica, porque o rei chega, ainda tem peça. Mas se a gente tirasse todas as peças e colocasse só os peões, quem tem essa maioria longe do rei adversário tem uma vantagem. Pode ser que eu faça um peão passado aqui que eu não consiga deter com a regra do quadrado. Mais uma vez lembrando, né, gente? Chato pra cacete, mas é assim, tem que estudar finais, tá? Tem que estudar a regra do quadrado, tem que estudar essas coisas, senão não adianta a gente falar de meio jogo se você não sabe o que é a regra do quadrado, o que adianta eu falar em maioria de peões, vai estudar abertura, antes de finais você vai ver como você vai perder tempo. Então, mas aqui o que acontece é o seguinte, o elemento preponderante do ponto de vista estratégico é a coluna C. A torre negra domina várias casas, né? Aqui nessa coluna aberta aqui. Então as brancas ameaçaram o bispo. O lance mais lógico seria retirar o bispo para F6, por exemplo, criando uma pressãozinha aqui no peão de H4, né? Ou talvez até defender com o cavalo A5. Cavalo A4, desculpa. Cavalo A4. Eu acho o bispo F6 mais seguro. Cavalo A4 não serve bispo D1 atacando o cavalo, porque tem bispo E4 e a torre não tem casas, né? Então, assim, preto tem uma vantagenzinha, acho que dá pra tentar jogar com essa vantagenzinha que é a torre, um controle melhor de casas. Essa maioria não anda, já que o cavalo bloqueia bem. Se, por exemplo, o bispo vem para F6 e o branco de novo não pode jogar bispo D1. Para que jogaria bispo D1? Para botar o peão de A para correr, né? A maioria a gente fazia um passado do lado de cá. A gente, no caso, o branco é que estaria para jogar. Então, bispo D1 não serve, por exemplo, joguei bispo F6 ou bispo G7, gosto um pouquinho mais de bispo F6 porque pelo menos bate ali no peão de H. Bispo F6, bispo D1 não serve porque de novo tem bispo E4 e a torre sem casas, né? Então assim, o jogo do preto tem um pouquinho mais, um pouquinho melhor, acho que dá para tentar algo, né? Tirando aqui está controlado, o preto está melhor. Só que o preto vai jogar esse aqui, ó. E aí depois da troca, aí acabou a partida, completamente empatado aqui, né? Bastante igualado. O preto perdeu a coluna. É só a gente comparar aqui, né, gente? Voltar aqui um pouquinho. Qual torre que vocês gostam mais? A gente aprende, né, que a torre... Para a gente comparar a torre com as peças, com peões, com as damas, que a torre vale 5, né? Comparação assim bem subjetivo isso, né? Tem horas que um cavalo vale mais do que uma torre, óbvio, né? Então, não é tão comum, mas acontece. Então, se a gente for olhar para essas duas torres, eu diria que a torre preta daqui, ó, vocês conseguem ver, né? Mexendo aqui com o mouse, parece que essa torre vale 5,5 e essa vale 4,5. Essa aqui controla muito mais casas, tem muito mais eficiência do que essa. Então essa torre aqui é muito mais eficiente do que essa. Quando eu troco essa torre por essa, o que acontece? Opa, perdão aí. Uma possível vantagem que eu tinha, não tem mais. Agora sim, preto controla casas, o cavalo vem para o centro e tal. Pode ser até que esse peão começa a correr, parece que está empatado, mas de repente até o branco está um pouquinho melhor por causa dessa coisa da maioria na ala-dama, né? Vou fazer um peão passado de pressa, sei lá. Então esse é um primeiro exemplo aí que a gente tinha para falar do trocas erradas, né? Esse aqui joga umas pretas. Olha que coisa interessante. Gente, para a partida aí, vocês param
o vídeo, deem uma olhadinha e entendam o que eu estou falando, né? Como aquilo foi uma troca ruim. Né? E o que o mestre, o grande mestre Kuliasevich lá fala, que aquilo se repete com frequência, né? Então, lembrando lá daquele desenho que eu fiz, aqui as negras acabaram de jogar dama E6, dama D6, desculpa, acabaram de jogar dama aqui, e as brancas, com medo dessa entrada de dama aqui, jogaram rei B2 para impedir a entrada de dama. Esse lance é ruim. Por que esse lance é ruim? O que acontece é o seguinte, aqui é um momento que a gente tem a chance de fazer uma troca vantajosa para nós, que seria jogar bispo por cavalo. Então, assim, o primeiro elemento que nos leva a fazer trocas erradas é a tensão. Né? A gente às vezes joga 30 lances, aquela tensão da partida, e assim, você quer relaxar um pouquinho da tensão, tensão que reflete em você, né? Você fica agitado, você fica nervoso, e isso que às vezes você acha que trocando vai aliviar isso tudo. Esse é o primeiro. O segundo elemento é troca de peças menores. Bispo e cavalo, a gente tem uma tendência a achar que o bispo é superior e às vezes não considera uma troca como algo, como, vamos dizer assim, um lance candidato, um lance plausível, algo às vezes nem analiso. E aqui talvez seja o caso desse, de peças menores. Olha só, gente, aqui, não sei se vocês viram aqui, quando a gente joga o bispo aqui, aparece um quadrinho aqui amarelo, né, desenhadinho aqui, esse amarelinho aqui, é para onde esse cavalo vai. Se eu perdi esse lance aqui, as pretas não deixam mais trocar, o cavalo entra aqui, e depois joga B5, e o cavalo está super bem instalado, ninguém tira o cavalo dali, porque não tem outro cavalo e não tem bispo de casas pretas. Né? Então, esse peão aqui, com certeza, é uma debilidade, né? O que a gente chama na estratégia da debilidade? É um ponto, pode ser um peão ou uma casa, que não pode ser defendido por outro peão. Então, para esse peão não cair, né, no jargão do xadrez, para as brancas não comerem esse peão, as pretas têm que ficar vigiando esse peão com peças, né? E as peças perdem força quando elas viram peças de defesa, elas perdem força no ataque, obviamente. Mas esse cavalo entrando aqui nessa casa amarelinha e sendo suportada por esse peãozinho de B5, as brancas têm grande compensação, ameaça já o peão aqui, ganham tempo na dama e tal. Então aqui o lance correto era bispo toma cavalo. Então isso também é um erro que se repete, é a não troca de bispo por cavalo, ou muitas vezes trocar cavalo por bispo achando que o bispo é um pouquinho mais forte que o cavalo. Tudo bem, isso aqui é uma posição aberta, tem peões nas duas alas e tal, mas se a gente andar um pouquinho na posição, vocês vão ver olha só como agora é muito mais fácil de explorar o peão atrasado do que com o cavalo chateando aqui nessa casa, né? Então essa posição aqui é muito mais confortável, vamos dizer, muito mais, o branco tem muito mais chance de ganhar aqui do que na outra, com o cavalo aqui, o bispo aqui, o cavalo aqui chateia muito, né? Tira uma certa coordenação das peças, ameaça o peão, e apoiado, né? Ganha um tempo na dama. Nessa posição aqui o branco já tem alguma vantagem que talvez dê para jogar para ganhar, tá bom? Então essas duas considerações aí que são minhas, o GM croata lá, Kuliasevich fala, é a questão da atenção também. Outra que
perceber essa questão de bispo e cavalo, né? Eu acho que ele fala isso em algum lugar no material também. Muita gente tende a achar que o bispo é sempre superior. Aqui, gente, aqui tem que matar o cavalo e jogar em cima do ponto fraco ali. A gente pode olhar materiais de alequínia e de peças pesadas, a gente vai ver que isso aí dá para tentar ganhar, pelo menos tentar ganhar. Depois que o cavalo instala aqui não dá mais para tentar ganhar. Tá? Vamos ver o que mais nós temos aí. Deixa eu me lembrar do que se trata. Ah, sim, lembrei. Então, aqui, gente, olha aqui, que de novo isso aí pode vir de um clássico, né? Não a partida, mas a ideia. E a partida, como falei desde o começo, né? Assim, são partidas de alunos do GM Kuliasevich, né? Então, o que vocês acham dessa posição aí? A decisão tem a ver com isso, né? Então, o branco tem uma vantagem de espaço. Normalmente um centro de peões estendido confere vantagem em espaço, né? O peão de E5 tira casas, né, do bispo. O peão de C5, negro impede cachorrada aí do prédio, vocês estão vendo? Então, o peão de C5 impede boas casas para o bispo. O cavalo de G6 não está muito bem colocado. Então, assim, aqui eu acho que o preto tem dificuldade de terminar o desenvolvimento, né? Tem que rocar, tem que ligar as torres. E aqui o plano não é muito simples, é um plano sugerido pelo Kuliasevich, é um plano vindo de posições clássicas aí, né? Se a gente vai pegar a Alekhine, alguma coisa, a gente vai ver que tem esses ataques laterais com o rei no centro. Então o lance que ele sugere é H4. Só que aqui o cara joga uma pichotada assim, que é esse lance aqui, ó, para trocar as damas. E aí trocar as damas, pronto, acabou o problema, né? Não tem mais ataque, não tem nada. Assim, corre o risco aqui de talvez quem vá sofrer aqui é o branco, porque esse peão, aí os elementos vão mudar, talvez um elemento que se torne mais importante do que os outros, como eu troquei as damas, né, o ataque eventual que o branco teria já não tem a mesma força sem as damas. Já não tem a mesma força se tivesse. Vocês entenderam, né? Trocou a dama, diminuiu a força do ataque. E aqui talvez quem possa sofrer, como eu estou falando, é o branco, porque esse peão está fixo numa casa de cor do seu próprio bispo, né? Então, assim, esse peão diminui um pouco o escopo de ação desse bispo e pode se tornar um alvo aqui, sei lá, alguma coisa desse tipo. Aqui, por exemplo, nesse tipo de posição, o preto não tem mais por que perder, né? Ao passo que aqui, com essa ideia de explorar o rei no centro, o roque grande não deve ser bom aqui, porque já deve ter coisas aqui a base de bispo E3 e B4, e as torres já estão ligadas, e a ala do rei está atrasada, né? Então H4 é uma ideia super interessante. Ameaça H5, esse cavalo não tem boas casas, o bispo não pode ir para E7, senão o cavalo tem que ir para F8. Percebe essa coisa empanturrada aqui? É o que a gente chama, isso é uma vantagem transitória, né? Uma vantagem temporária que o branco tem. Se o branco não fizer nada, o preto acaba se arrumando aí de algum jeito, né? Manobra para lá, manobra para cá, os P7, cavalo lá, cavalo cá, cavalo lá, cavalo cá, roca, se vira e consegue jogar. Então o branco teria que agir aí com esse A4. Agora trocar as damas, tudo some, porque não tem mais ideia de ataque nenhum, né? Legal? Então, não sei se isso aqui qual que é a ideia qual a ideia que passou na cabeça do aluno do Kuliasevich,
diminuir a tensão, ou achar que talvez achar que o preto vai tomar e vai jogar cavalo, né? Se dama cai, dama toma, cavalo tá aqui, mas o preto não toma, joga torre C8, espera o branco tomar. E depois das trocas, uma posição promissora para o branco foi para o beleléu. Legal? Vamos ver o que mais temos aqui. Eu selecionei algumas posições. Assim, essa aí quem joga, o famoso Ctrl F aqui de flip, quem joga é o preto. Então aqui, gente, é um caso de material igual, mas é um outro caso de erro comum quando eu tenho par de bispos, eu não querer me desfazer do par de bispos nunca mais na vida. Morro, perco, mas perco com par de bispos. Uma grande vantagem do par de bispo é que você pode muito bem escolher a hora que você quer trocar. E aqui é um exemplo bastante legal disso daí, que é jogar esse lance aqui. Que eu acho que o cara não jogou, ele jogou rei D5. Rei E5, perdão. Então, já errei casa hoje umas 3 ou 4 vezes, igual as crianças aprendendo as casas. Mas aqui é o seguinte, aqui joga esse, olha. Forçado trocar, porque o bispo branco não tem casas. Então, uma das vantagens do par de bispo é você poder escolher um momento adequado para trocar. E eventualmente um erro que talvez seja recorrente, eu tenho par de bispos, eu não posso trocar nunca mais. Né? E esse lance aqui é muito bom, é obrigado a trocar, e o que acontece? Aqui eu estaria entrando no final com uma vantagem grande, de novo. Peões dos dois lados, né, nas duas alas, favorece o bispo. O cavalo muito mal colocado, o cavalo não tem casa nenhuma no momento. Para o cavalo jogar, talvez tenha que se jogar F3 ou G3. E o que acontece, né? Aquilo que a gente falou, peões nas duas alas, o bispo pode jogar nas duas alas, por exemplo, de manobrar aqui para D6, bate aqui nos peões, controla ali, pode voltar para uma casa mais eficiente aqui. E outra coisa, né, que é o mais importante aqui, o rei está chegando, o rei negro está invadindo aqui, né? Então percebe que essa troca aí que a gente tanto pensa duas vezes em fazer, meu parzão, né, que a gente chama, tem um super par, aqui é um momento de trocar, e obrigado a trocar, é uma vantagem como que eventualmente poderia continuar, então, G3 para o cavalo jogar, e aqui o rei vem, come os dois peões, e esse final é bem tranquilo de ganhar. Mas uma coisa que acontece é essa amor ao par de bispos. Essa aqui joga branca. Então, esse outro elemento aí de troca errada, aqui é o seguinte, as brancas têm uma vantagem de espaço de novo, né? Os peões mais estendidos. Tem o rei no centro. E aqui é um possível erro, é jogar lances mais ou menos automáticos por coisas dogmáticas, alguma coisa assim, né? Então aqui as brancas jogaram o que é dogmático, o que é automático aqui. Torre deu um cheque, torre pertence à coluna aberta e ainda por cima com cheque. Esse lance é ruim.
Não ruim isso aí que eu tô dizendo, tá? Mas duvidoso pelo menos. Porque aqui é o seguinte, depois de torre E7, cobre, troca, parte daquele empanturramento de peças negras não tem mais, né? O rei já ganhou uns quadrinhos para passear, e a gente tem também uma ideia de que cavalo e a dama coordenam melhor do que cavalo e bispo, e o cavalo aí vai sair, né? O cavalo que aqui está com dificuldade de sair, né? Jogar F6 vai criar uma outro problema aqui, né? Mas aqui o lance sugerido é esse, torre E1, com essa ideia aí de aproveitar o rei no centro e não trocar peças. Eu tenho uma vantagem de espaço e talvez uma posição promissora por conta do rei um pouco exposto e dos quadrinhos lá o quadrinho em vermelho aqui, né? Casa G7, que o bispo bate e tal. Se eu troco muitas peças, tá? Tô diminuindo a chance de ganhar, né? Então, assim, o elemento aqui que faz isso acontecer provavelmente é a questão dogmática da torre tem que ir para a coluna aberta. E aqui seria melhor manter as torres para ter alguma chance de ataque. Trocando as torres praticamente iguala, né? Como eu falei, talvez dê para jogar F6 aqui, para o cavalo poder sair, e aí já não tem mais aquela força toda. Mais um elemento para a gente botar no caderninho aí, porque trocamos peças erradamente. Beleza, aí voltamos para a posição inicial. Lembra naquela posição de trocar as torres. Então, gente, recados de hoje. Revejam essas posições. Olhem se por acaso nas suas partidas, dá uma olhada nas suas partidas, comente suas partidas, escreva sempre, né? Ver se você está caindo em algum erro recorrente desse aí, de trocar a peça errada por algum desses motivos aí. Esses exemplos são muito, muito bons. Às vezes a gente cai em posição inferior porque troca errado, ou deixa de ganhar porque troca errado também. E outra coisa, lembrar esse recado aí da APX, os endereços de e-mail da APX e o endereço de Facebook. Tem, aproveitando aí também, mandar o canal do Crico aí embaixo, canal do Rafael Leitão, canal do Evandro. Se alguém tiver mais canal para mandar aí, tá bom? Lembrando, como sempre, dicas, críticas, sugestões, comentários, marcolino@dicasdexadrez.com.br, ou escreve aí no YouTube, aí nos comentários aí embaixo também. Legal? E parabéns para a PXBR. Valeu, Cevag. Gente, muito obrigado aí mais uma vez. Boa noite. Boa noite, porque para mim é noite. Tchau, tchau.